Hola, ¿qué tal, estimados podescuchas de Jus Animalum? Sea que nos estén viendo en YouTube o nos estén sintonizando en alguna de nuestras emisiones, sea por la radio o sea por el podcast, les damos nuevamente la bienvenida a que estén con nosotros en un programa sumamente interesante. En esta ocasión estamos nuevamente transmitiendo desde Barcelona en el marco del Second Global Animal Law Conference, que estuvo bien realizarse en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido una oportunidad muy buena, muy importante, para poder entablar contacto con algunos compañeros, algunos colegas, abogados, que están trabajando el tema de la protección de los animales, el tema del bienestar animal, el tema de los derechos de los animales, desde distintos rincones desde sus propias trincheras. Ha sido un momento muy bueno para que podamos mantener un contacto, para que podamos intercambiar experiencias, para que podamos saber qué es lo que está pasando en otros países. Muchas veces es como una pequeña barrera el lenguaje, una pequeña barrera que no nos permite poder acceder a qué es lo que se está realizando. A veces se comparten frustraciones, a veces se comparten algunos logros. El día de hoy nos encontramos con el doctor Tagore Trajano, que ha venido y ha sido parte de los conferencistas en esta reunión que hemos tenido aquí. Él ha participado en este segundo día y en el primer día tratando un tema muy importante que tiene que ver con la enseñanza del derecho de los animales, ¿no? Del derecho de los animales. Entonces, nosotros nos encontramos ahorita con doctor. Sería para nosotros un placer que nos pudieras comentar un poco más tu acercamiento, que nos pudieras comentar un poco más la labor que has realizado y cómo es que has estado trabajando, ¿no? El tema, yo sé que no solo es el tema de los derechos de los animales, se relaciona íntimamente con la bioética, pero bueno, cuéntanos un poco. Primeiro, muito obrigado, Samuel, pelo convite, pela iniciativa da investigação que você vem fazendo junto com os colegas mexicanos. Peço licença a todos para falar em português. Vou falar de forma vagarosa para que me possa fazer entender e dizer que, para nós do Brasil, encontrar colegas da América Latina em um evento como esse só nos traz alegria. E não apenas pelo tamanho que foi esse evento mundial de direito animal, mas também por poder discutir e trocar experiências em países como o México e o Brasil. Eu venho trabalhando com direito animal há quase 12 anos, junto com outros professores brasileiros. Hoje eu estou na presidência do Instituto Abolicionista Animal, o qual vem desenvolvendo há quase 8 anos congressos anuais no Brasil. De 2 em 2 anos o Congresso Mundial de Bioética e Direito Animal, de 2 em 2 anos um Congresso Brasileiro, nacional, em que a gente traz novos professores e novos pesquisadores para essa área de pesquisa, e com isso a gente consegue fazer um intercâmbio, como aqui foi feito na Second Global Animal Conference. A gente consegue fazer um intercâmbio entre o conhecimento produzido fora da fronteira brasileira com o conhecimento produzido lá dentro também em nossas universidades. E eu digo isso, Samuel, porque a investigação, ela feita de forma isolada, ela acaba não alcançando um objetivo maior, que, no nosso caso, com o direito animal, é fazer com que o interesse do não humano, que é o animal, ele tenha relevância dentro do aspecto jurídico. E esse foi o trabalho que eu apresentei aqui. Em 2009, eu defendi minha dissertação de mestrado sob o título Animais em Juízo, como defender os interesses dos animais nas cortes, não só brasileiras, mas nas cortes do civil law. Então, foi um trabalho de referência no Brasil na época, em que se dizia que o animal ele deve continuar como propriedade humana. E eu demonstrava que como alguns elementos, como sujeito de direito, como personalidade jurídica, capacidade processual, são criações humanas, e essas criações podem sim absorver esse interesse do não humano. E na época eu tive a oportunidade de fazer um estudo com o professor David Favory na Universidade do Estado de Michigan, Michigan State University, e lá foi a oportunidade de perceber de que o processo
judicial também faz parte de um movimento em prol dos direitos dos animais. Já no doutorado, agora um pouco mais próximo, no ano de 2013, a tentativa e o resultado de minha tese de doutorado foi demonstrar como o direito animal ele já merece e é o momento para o direito animal ser percebido enquanto uma disciplina com princípios próprios, objeto próprio e principalmente uma disciplina autônoma tendo uma cadeira própria nas faculdades de direito. Por que eu digo isso, Samuel? Eu digo isso porque nós que já fomos alunos dentro de uma instituição jurídica, nós sabemos que após alguns anos de faculdade de direito, provavelmente os conhecimentos que ali adquirimos já se encontrarão enraizados. Provavelmente conceitos como de propriedade, como de sujeição, interesse jurídico relevante para nós, aprendido na faculdade de direito, sem um contraponto, provavelmente vai ser enraizado e para que esse conhecimento seja desconstruído, vai ser ainda mais difícil. Então, a tentativa que eu vi na minha tese de doutorado e que virou, graças ao resultado final, e aqui essa conferência um resultado positivo, é demonstrar que, primeiro, deve-se ensinar direito animal nas faculdades. Por quê? Porque passamos por um período de mudança de paradigma histórico. Saímos de um humanismo com foco no homem, um humanismo que tem um homem como todo poderoso e centro de toda a esfera jurídica, para um paradigma agora pós-humano. E o pós-humanismo vai não retirar o homem do centro, mas vai trazer todos os demais elementos ao redor do homem para o centro também. Você entendeu a diferença? Ou seja, o centro é todo o ambiente, não só o homem que faz parte dele. E dentro dessa concepção, o animal também, o não humano, ele também está inserido, estar inserido. E outra possibilidade na verdade foi uma das hipóteses do meu trabalho, que teve um resultado positivo, foi que ensinando direito animal no início das faculdades de direito, você consegue fazer esse contraponto com os professores que ensinam um direito tradicional. Então, quando você coloca dois professores no mesmo momento, ensinando disciplinas que aparentemente são diferentes, mas na verdade não são uma participando com um conhecimento tradicional e outro com conhecimento que demonstra essa mudança de paradigma. Você vai conseguir fazer esse link, como fizemos aqui. Você vai conseguir demonstrar para os alunos e para os professores também, nossos colegas, que eles podem perceber que alguns conceitos devem ser reinventados, já dizia até o próprio Gandhi. O Gandhi diz que para construir novos fundamentos, às vezes é necessário construir uma nova história também. E é isso que esse evento vem proporcionando, encontros como esse. E eu digo isso, e falei isso na minha sessão, na minha exposição aqui no Congresso, principalmente de que existem alguns obstáculos que nós, da América Latina, iremos ter que ultrapassar. E esses obstáculos não serão fáceis. Primeiro, porque o primeiro processo vai ser de ridicularização. O próprio colega dentro da faculdade de Direito, o próprio estudante, talvez não leve esta disciplina com não a motivação, mas com o empenho que teria com outras disciplinas. Isso é um problema que diagnosticamos. Segundo, precisa-se de material para lecionar essa disciplina. Precisamos de professores que lecionem a disciplina, precisamos de revistas jurídicas, precisamos de teses e dissertações escritas, precisamos de intercâmbio, precisamos de professores e alunos que falem mais de uma língua. Porque para conseguir fazer este intercâmbio entre profissionais de diversas áreas, e precisamos de um conhecimento interdisciplinar. Isso é bastante importante.
Outro elemento que eu chamaria e daria atenção também é que, além disso, um outro obstáculo grande para países como o nosso, da América Latina, é que questionamentos sobre outros problemas sociais que arrodeiam nossa sociedade serão trazidos para dentro da sala de aula. Questionamentos tais como existem problemas como a pobreza mais importantes que devem ser atingidos e não problemas relacionados aos animais. Esse é um debate que devemos levar em consideração também. E um quarto e final, para sintetizar, seria também o quarto e último ponto que eu trago em minha tese, é que deve-se levar em consideração que o direito animal ele passa por um processo de mudança também, e mudança interna. Então devemos evitar qualquer tipo de choque entre os profissionais da área, entre os próprios profissionais que trabalham com direito animal. Devemos evitar esse tipo de choque e perceber que dentro da disciplina Direito Animal devemos tentar absorver, principalmente na graduação, na Faculdade de Direito, todas as correntes. Por quê? Porque isso gera dois resultados. Primeiro resultado, às vezes, o professor que defende direito animal na sala de aula se acha o dono da verdade. O professor na sala de aula acha que aquele conhecimento que ele está trazendo, ele é um conhecimento que deve ser adotado e ele acaba não compreendendo o aluno. E vice-versa. O aluno que também defende acaba questionando o professor sem perceber que o principal que queremos nesta disciplina, Direito Animal, é este diálogo, é este contraponto, é esta possibilidade de, ao mesmo momento em que vem um conhecimento tradicional, vem um conhecimento pós-humano. Então, esta cadeira deve ser o mais ampla possível e que o estudante ele tire sua própria conclusão. Isto é o mais importante. Tire sua própria conclusão vindo para conferências como essa, indo para o Brasil participando de outras conferências, professores no México organizando conferências nesse sentido. E isso, passando esses obstáculos, conseguiremos alguns resultados positivos, tais como: primeiro, produção de material em língua espanhola e em língua portuguesa para países da América Latina. Conhecimento e intercâmbio de profissionais e de alunos entre nossas universidades. Isso é importante para a produção desse novo conhecimento. Terceiro, demonstração de que problemas sociais, o direito animal faz parte de um dos problemas sociais que devemos resolver, já que o animal, o não humano, faz parte também da sociedade. Claro. Faz E parte. não é um tema que se pueda seguir posponiendo, não? Claro, Muito claro. importante. Ou seja, direito animal é direito humano e é direito social. Então, entender esse elo entre todos os direitos é muito importante. E não só isso. Eu acho que é muito importante que participemos cada vez mais de um diálogo constante. Porque a disciplina de Direito Animal e o como ensinar esta disciplina está sendo construído pelos seus operadores. Ou seja, Samuel, nesta pequena entrevista, estamos construindo um pouco de conhecimento. Claro. No seu processo de investigação, e nesse período que você esteve aqui conosco, você produziu um pouco de conhecimento. Por quê? É um conhecimento que foi dialogado, dialetizado, e não só isso. Quando você retornar e maturar todo este conhecimento, você vai perceber quais são os passos que você poderá dar. E isso é o que eu quero deixar claro tanto para os brasileiros quanto para o povo e meus colegas mexicanos. É importante que se perceba que, apesar de sermos próximos em cultura, apesar de sermos próximos em identidade social, temos também nossas diferenças. Então, os passos que o Brasil vem a dar são passos parecidos com os passos mexicanos, mas tem também uma certa diferença. O que eu posso dizer, Samuel, aqui nesse nosso diálogo, é que existem elementos principais
para o avanço dessa nova perspectiva pós-humana. Quais são eles? É preciso que incentivemos, motivamos nossos estudantes, nossa sociedade, para a importância desse debate. Isso é muito importante. Por isso, no Brasil, tivemos o Instituto Abolicionista Animal. Esse instituto, junto com professores, não só de um estado brasileiro, mas de diversos estados, alguns professores internacionais também, eles colaboram, é uma colaboração mútua, como você vem fazendo em sua pesquisa. Ou seja, nos ajudamos e, em grupo, desenvolvemos essa área de conhecimento. Outra coisa que eu acho bastante importante para o debate nos países da América Latina é que se construa uma base sólida. E essa base sólida precisa ser feita também em áreas de pesquisa, criação de grupos de pesquisa, criações de grupo de extensão, criação não apenas, mas também fomento através dos órgãos de pesquisa privados e públicos de nossos países. É importante que o Ministério da Educação mexicano incentive essa área de pesquisa. É importante que as universidades incentivem seus professores encaminhando para conferências e eventos nessa área. É preciso que os seus professores se engajem nessa área de pesquisa também. Por quê? Porque essa criação diária vai fazer, como eu disse no início de nossa entrevista, sairmos daquele papel de ridicularização para evidenciar esta nova mudança. E é uma mudança que é muito comum para países como México e Brasil. Se você perceber, Samuel, o Brasil e o México passam por momentos semelhantes em sua história, em sua sociedade, em seus desafios principalmente. Cada vez mais evidenciamos um momento de crise, as crises se repetem e às vezes temos que procurar a resposta da crise em nós mesmos, porque parece-me que existe uma crise humana muito grande. E o direito animal ele vem também para demonstrar que evidencia esse momento de crise. Eu digo sempre em minhas aulas, quando eu tive a oportunidade de ministrar direito animal, que direito animal nada mais é também do que um conjunto de humanos e não humanos. No futuro isso será um pleonasmo, diria eu. Por quê? Direito animal é o direito de todos. É esse direito mais amplo, é esse direito que tenta demonstrar a fraqueza humana e evidenciar que temos que lidar com ela também. E, evidenciando essa fraqueza humana, nós absorvemos os nossos semelhantes, que são os não humanos. A gente evidencia que existe, no Brasil, na minha tese eu tive a oportunidade de trabalhar com o tema direito animal e educação jurídica. E lá eu digo que está na hora de criarmos novos métodos de estudo. Devemos absorver debates dentro de sala de aula que diferenciem a forma de aprender. Por quê? Porque para você sair de algo que já está solidificado, algo que já está vem sendo ensinado há muitos anos, é momento de, em conjunto, criar novos métodos. Para não me alongar, eu proponho alguns deles. Um deles é absorver o diálogo socrático, perceber que países como o Brasil, países da América Latina, estão partindo não só da civil law, mas cada vez mais estão buscando um processo híbrido entre a civil law e o common law. Então você percebe que uma decisão judicial hoje é muito importante, o processo de litigação é muito importante. Então, se você perceber um processo híbrido, é um país com origem na civil law, com legislação escrita, com códigos escritos, mas que hoje também dá muita relevância às decisões do Poder Judiciário e de sua Suprema Corte. E não só isso, perceber que esse processo criativo, ele é importante também para esse momento em que o direito está passando. Em meu país,
Hoje já temos mais de 1.200 faculdades de Direito. Isso é mais do que toda a América Latina, no Brasil. E o número de desempregados, de advogados desempregados, fora da Faculdade de Direito, só se avolumam. E não só isso. O número de advogados de ideia fixa, que não buscam compreender esta mudança do mundo, cada vez mais cresce em países como o Brasil e diria que talvez outros países da América Latina também. E eu acho que se a gente não perceber este problema, isso pode trazer para nós uma crise ainda maior. E uma crise uma crise jurídica, de falta de alicerce, de falta de compromisso daqueles que trabalham com um dos tripés da sociedade, que é o judiciário também. Muchas gracias, sin duda alguna ha sido una charla muy importante esto que nos has comentado. Hay que decirlo que el doctor Tagore estuvo participando en una mesa en la que justamente el tema central que se estaba tratando entre algunos otros contertulios, ¿no?, en la mesa era el de la enseñanza del derecho animal. Hay que mencionar lo que estamos en la ciudad, estamos en la universidad donde se inaugura el primer máster de Derecho Animal y Sociedad del que hay antecedente, ¿no? Después ha habido algunas otras universidades que algunos coordinadores están por acá, pero que ya lleva más de 3 generaciones este máster preparando personas, viendo siempre, gracias al apoyo de la doctora Marita Candela, que yo creo es un elemento importantísimo de que estemos ahorita nosotros aquí reunidos, a quien siempre le doy las gracias por las oportunidades, por todo el trabajo que realiza, todo el esfuerzo. Es increíble el trabajo que tiene, la vocación que tiene la doctora Marita Candela. Y bueno, estamos a punto de despedirnos, pero nos gustaría preguntar nuevamente al doctor Tagore qué actividades, qué publicaciones vienen, qué más viene, tanto como producción, como pesquisa propia, como, ¿cómo decirlo?, como obra, como cuestiones materiales que ya podamos estar escuchando sobre tu trabajo. Samuel, agradeço a lembrança da professora Marita Candela, a qual organizou esse grande evento, junto com o professor David Favre e a professora Pamela Fresh, e dizer que a professora Marita, aqui na Europa, hoje ela abre um leque e abre uma oportunidade de trabalho e de pesquisa muito grande. Eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado na PACE com o professor David Cassuto, agora no final de 2013 e início de 2014. E lá eu pude produzir um artigo discutindo esses temas, com a origem e desenvolvimento do ensino de direito animal, com foco não só no Brasil, mas em alguns países da Civil Law. Naquela época, eu tive a oportunidade de trabalhar com Portugal, França e Espanha, fazendo uma evolução de como absorvemos debates feitos na Inglaterra, filosóficos, debates feitos nos Estados Unidos e na Europa. E eu acho que, nesse momento agora, é o momento de organizarmos e partirmos, isso é o meu querer, partirmos para uma coligação, uma colisão dos países da América Latina. Esse é meu próximo trabalho e meu próximo produto. Agora eu vou lançar minha tese de doutorado, que foi Direito Animal e Ensino Jurídico, autonomia e formação de um saber pós-humanista, evidenciando essas questões que tratamos aqui nesse diálogo. E, da agora em diante, eu acho que o processo, junto com a professora Marita, junto com o professor David Cassuto, o professor David Favre e os demais professores que aqui estiveram, é principalmente absorver esse debate e essa questão, para que a América Latina surja mais forte. E surja agora, sim, com debate. Eu creio que é o momento da América Latina produzir um conhecimento de alto teor científico e de valor científico relevante. Acho que é um momento, eu percebo nesse momento de crise, de mudança de paradigma, que novos paradigmas estão sendo, a tentativa de buscar novos paradigmas. E provavelmente, não diria talvez,
o conhecimento produzido em universidades como a sua, Samuel, no México, como a nossa no Brasil, e de outros professores que aqui estiveram, da Argentina, da Costa Rica, da Colômbia, talvez esse conhecimento produzido na América Latina seja a resposta para esse momento de crise que se evidencia. Então, eu gostaria de convidar os demais colegas e países irmãos que se juntem à nossa discussão, troquemos material sobre essa temática e que busquemos alternativas para esse novo momento que estamos vivendo. Esse novo momento pós-humanista, esse novo momento de mais questionamentos do que respostas, diria eu. E quando temos mais questionamentos, provavelmente temos uma mudança ainda maior, que esperamos nós que seja em prol dos animais, que esperamos nós que seja em prol do ser humano, em prol da vida e em prol de um futuro melhor. Porque nós brasileiros e nós mexicanos merecemos um horizonte ainda mais amplo e ainda mais alegre como o povo da América Latina é. Muchas gracias. Esta fue una pequeña charla con el doctor Tagor Trajano y nosotros nos despedimos en este momento. Hasta la próxima. Obrigado.